Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus tá tudo em paz. Eu espero que com vocês também. Hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo um pouquinho diferente, mas é um vídeo que muitas pessoas me pediram por aqui. Não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguém, mas sempre que eu mostro alguma coisa, tô fazendo alguma receita e falo que tem um congelado, que eu já faço a organização do mês, alguém me pede para compartilhar. Então esse é o vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês como eu organizo, né, o mês, as proteínas, como eu faço essa organização do mês das proteínas. E tudo começa antes mesmo de ir ao supermercado. Geralmente a gente faz uma lista, eu e meu esposo, do que a gente quer fazer naquele mês. Então no início do mês eu já deixo pré-definido tudo que a gente vai fazer durante aquele mês. Se a gente vai fazer uma noite de cachorro-quente, se a gente vai fazer uma feijoada, se a gente vai fazer um cozido. Então a gente senta e ver o que a gente quer fazer. A gente gosta muito de fazer pelo menos uma vez por semana uma noite de petisco ou um jantar romântico. Então isso já inclui na nossa lista. Dessa forma facilita demais, porque eu já sei o que eu vou comprar, as carnes que eu vou precisar para aquele mês, a quantidade mais ou menos. Então evita da gente ir várias vezes ao supermercado e gastar, porque quando a gente vai no supermercado, cada vez que a gente vai para comprar uma, duas, três coisas e acaba voltando quase como uma feira, né? Então a gente organiza dessa forma e facilita também no dia a dia, porque eu já tenho tudo ali pré-definido, às vezes temperado, mas mesmo quando eu não tempero, eu já deixo em porções já para adiantar durante a semana. Isso facilita demais. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e que de alguma forma possa ajudar a inspirar vocês aí também. Lembrando que essa é a forma que funciona aqui pra gente, né, pra nossa rotina, pro nosso dia a dia. Então você pode adaptar aí pra sua rotina, pra rotina da sua família. Aqui só sou eu e meu esposo, então a quantidade que eu separo por porções são pequenas. E quando eu preciso, né, quando a gente vai receber alguém, ou quando minha sogra vem pra cá, quando tem alguma coisa, eu tiro 2 ou 3 porções. Então eu prefiro organizar dessa forma, mas aí você vai organizar de acordo com a necessidade da sua família. Vou começar aqui com o frango, então eu já cortei alguns bifes de frango, ó, fininho. Ele tá meio durinho porque ainda tá congelado e eu tô cortando mesmo assim para adiantar e eu não perder tempo. Então cortei uns em bife, né? E outros eu vou cortar em cubinhos. Esses bifes eu posso fazer bife acebolado, grelhado, à parmegiana, então dá para fazer uma variedade. Esses em cubinhos eu posso fazer estrogonofe, posso fazer ele no molho de queijo, no molho de tomate, posso fazer ele grelhado com legumes. Então tem uma infinidade de receitas que a gente pode fazer com esses preparos. Tô cortando também umas em tiras, que também serve para fazer iscas de frango, serve para fazer com legumes, para fazer sanduíche, se você quiser fazer aquele sanduíche com o frango em tirinhas. Então eu gosto de separar as porções porque ao longo do mês a gente vai variando. Mas quando eu tô fazendo esses cortes, eu já sei que esse mês eu vou fazer uma estrogonofe e assim por diante. Agora eu tô cortando em cubos maiores, porque esse aí eu sempre limpo, gente. Sempre tiro essas pelezinhas, essas gordurinhas que ficam na lateral. Então eu faço a limpeza do frango. Lembrando que o meu frango ainda tá um pouco congelado, por isso que ele tá meio duro. E esse que eu tô cortando agora e mostrando pra vocês, eu vou fazer ele cozido, certo? Eu separei 1 quilo, fiz em bife, em cubos, em tirinhas, e 1 quilo eu separei pra cozinhar. Então, esse aí eu vou cozinhar, desfiar e deixar congelado já dessa forma. E aqui, gente, eu gosto de lavar o frango, não consigo fazer sem lavar. Eu sei que existe muita gente que não gosta, tem gente que gosta. Então aqui eu começo pelo frango, porque eu faço essa higienização, coloco vinagre, deixo um pouquinho de molho e eu faço todo o preparo do frango. Depois que eu terminar o frango, aí eu higienizo bem a pia, para não ter contaminação cruzada entre uma carne e outra. Então, por isso que eu tô mostrando primeiro essa parte do frango, né? Cortando tudo, vou separar as porções para poder vir com outra carne.
Já separei tudo do frango e agora, gente, eu higienizei toda a pia e eu vou fazer o biscoito creme caqui triturado no liquidificador porque é o que eu uso como farinha de rosca. Às vezes eu faço com pão mesmo adormecido, né? E às vezes eu faço com biscoito creme caqui 90% das vezes. Eu não gosto de comprar farinha de rosca porque quando compra nem sempre ela tá novinha. Então eu prefiro colocar o biscoito creme caqui no liquidificador e uso na função pulsar. E ela fica maravilhosa. O gosto da farinha, né, do empanado também fica uma delícia. Então, esse eu vou usar para empanar uns cubinhos de frango. Já reservei ali minha farinha de rosca e agora eu vou partir para o tempero. Então, o tempero tem 2 tomates, 6 dentes de alho e uma cebola média. Vou cortar aí para facilitar na hora de triturar no liquidificador. E eu vou acrescentar coentro também. Você também pode acrescentar cheiro verde, se você não gosta de coentro. Pode colocar pimentão também. Pimenta, se você gosta de pimenta. É um tempero que eu uso para tudo, gente. E esse tempero eu aprendi com uma senhora que trabalhava comigo. E já tem mais de 15 anos que eu uso esse tempero. Então, é o tempero que eu uso para tudo. Para carne, feijão. Olha só, é só bater no liquidificador e ele vai ficar assim. Dá para congelar também, você pode congelar os cubinhos também e temperar o feijão, também fica uma delícia. Tempero pronto, agora eu vou voltar, né, para a parte de temperar o frango. Vou colocar um pouquinho de colorau, um pouquinho de tempero completo, um pouquinho de sal. Lembrando que o sal a gente tem que colocar pouquinho, porque como a gente vai congelar, o sal tende a potencializar um pouquinho o sabor. Então não pode colocar muito sal, tem que diminuir o sal para não ficar salgado quando você descongelar. Coloquei aí um pouquinho do tempero batido, vou misturar. Lembrando que o tempero é a gosto, você pode colocar lemon pepper, chimichurri, você pode colocar o tempero de sua preferência. E eu só deixo essa carne temperada por no máximo 1 mês no congelador. Então, ó, vou separar nas porções, vou utilizar esses potinhos, né, que são para congelamento mesmo, esses descartáveis, mas aqui eu sempre reutilizo, gente, de 1 mês para o outro. Quando eles estão em ordem, eu passo uma aguinha quente nele depois de lavar e reutilizo normalmente. Olha só como facilita. Agora eu vou temperar os bifes, eu já gosto de deixar o bife também temperado, que eu posso fazer ele grelhado, posso fazer ele frito, eu posso empanar, né? Depois que eu descongelar, eu posso empanar e fazer ele empanado, fazer a parmegiana. Então adianta demais, principalmente porque aqui só somos 2 pessoas. Então temperar 2 bifezinhos de frango para fazer, a gente segue uma dieta, segue uma quantidade ali de comida no dia a dia, então fica bem mais difícil de temperar com esse tempero que eu gosto de fazer. Então, por isso que eu gosto já de temperar em grande quantidade e congelar, porque facilita muito. Tô fazendo o processo meio acelerado, gente, para não ficar um vídeo muito longo, não ficar cansativo para vocês. Agora eu vou temperar aqueles cubos de frango e esses eu vou empanar. Então, eu vou temperar normalmente, como eu temperei aquele outro, né, com sal, tempero completo, um pouquinho do tempero verde. Lembrando que você pode acrescentar o tempero que você quiser. E se você não quiser fazer com tempero, você pode fazer só as porções e deixar separado, que isso já adianta muito. E na hora que você for fazer, você pode temperar. Mas aí eu já estou temperando, coloquei o frango todo, né, para dar uma marinada nesse tempero. E em seguida eu vou empanar. Esse processo de empanar eu vou passar no ovo e naquela farinha de rosca que eu fiz com o biscoito creme caqui. Porém, a gente não pode colocar um monte numa vasilha e congelar. Tem que ser feito pré-congelamento. Então, eu vou empanar, colocar num pote, sem colocar um em cima do outro. Vou levar para o congelador, deixar ali por volta mais ou menos de 1 hora. Vou retirar, colocar nesses potinhos menores, aí eu posso colocar um sobre o outro, que não vai ter problema. Porque se a gente coloca um monte para congelar um sobre o outro, eles congelam grudado. E na hora de fritar, na hora que a gente for descongelar, vai soltar o empanado, tá certo? Então, é importante fazer esse pré-congelamento. Eu vou colocando aí no ovo, já lavei minha mão e agora eu vou passar na farinha de rosca. Esse é um processo que demora um pouquinho, gente, mas facilita demais no dia a dia. Quando eu faço aqueles botecos em casa, que eu faço esses frangos, eu já tenho esse frango congelado já, então é só tirar, deixar ali meia horinha fora da geladeira e já fritar em fogo médio
para poder fritar direitinho e não queimar. Não tem segredo. Ó, vou separar aí, vou tirando o excesso da farinha, vou colocando lá no recipiente. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você estiver gostando, deixa nos comentários também. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo com quem gosta de organização. E olha só, já tô colocando aí, ó, os cubinhos. Não ficou os cubinhos bem certinho, mas não tem problema. Então, vou colocando um do lado do outro. Vou fazer o restante e vou mostrar para vocês. Frango finalizado, gente, essa parte eu já vou tampar e levar pro congelador. Daqui a 1 hora eu tiro e coloco nesse potinho menor, para guardar a porção já certinha que a gente vai utilizar quando for utilizar. Agora eu vou pra carne, gente, e a carne que eu comprei dessa vez foi colchão mole em bife. Uns eu vou fazer do mesmo jeito, congelar em bife, e outros eu vou cortar em tirinha. O de bife dá para fazer a cebolada, a parmegiana, a milanesa. E esses em tirinhas dá para fazer estrogonofe, iscas de carne. Dá para fazer bastante coisa. Fazer o bife no molho também, então eu já gosto de deixar já separadinho. Esse tá em cubos maiores, também é colchão mole, e eu vou fazer guisadinho ou sopa. E eu vou temperar o bife e as iscas de carne do mesmo jeito de frango. Esse para sopa e para guisadinho eu vou deixar para temperar no dia. Agora eu vou fazer o frango cozido. Esse frango eu vou cozinhar, então aí na panela eu coloquei 1 colher de sobremesa de manteiga, coloquei meia cebola picada, 3 dentes de alho, e eu vou refogar bem essa cebola com a manteiga e o alho para entrar com o frango. O frango eu cortei em cubos, como eu mostrei a vocês lá anteriormente. Tá temperado com tempero completo, colorau, um pouquinho de sal e um pouquinho de páprica doce também. Lembrando que o tempero é sempre a gosto. Aí eu vou refogar bem. Já deixei aqui também um temperinho cortado, né, para colocar no frango e deixar esse frango bem temperado. Vou adicionar agora o frango aos poucos, porque eu não quero que junte água nesse momento. Eu quero que ele refogue bem, pegue todo o sabor da manteiga, da cebola refogada. Então, eu vou colocando aos poucos, vou deixar uns 2 minutinhos e depois é que eu dou uma mexida. Esse processo que eu tô fazendo tá em fogo alto, tá certo? Depois, eu venho mexendo. Passado uns 2 minutinhos, aí eu venho mexendo para poder refogar esse frango. Quando eu vejo que o frango já refogou por completo, eu vou acrescentar o tempero cortado. Eu cortei uma tomate, tamanho médio, coentro e mais um pouquinho de cebola. Esse tempero é a gosto. Você também pode colocar pimentão, pimenta de cheiro, de sua preferência. Então, agora eu vou misturar muito bem. Vou baixar o fogo para a temperatura média. A gente não vai colocar água, tá certo? Eu não coloco água nesse frango e eu vou deixar esse frango tampado no fogo médio para ir soltando água. E olha só, gente, como já tá. O frango já começou a soltar água. Então, vou mexer. Olha só, mostrando aí para vocês, tá vendo? Ainda vai soltar mais. E esse frango, ele vai cozinhar só nessa água que ele solta, nesse caldo, no tomate que vai desmanchando, na cebola. Então, a gente vai cozinhar o frango desse jeito e ele fica muito gostoso para desfiar, porque ele fica bem temperadinho, fica pronto para você usar em qualquer receita que você queira. Mas é claro que se você quiser refogar um pouco mais depois, se você gosta de refogar o frango mesmo depois de pronto, não tem problema nenhum. Mas cozinhando desse jeito, o sabor do frango já vai ficar maravilhoso, pronto para qualquer receita. Vou deixar ele aqui cozinhando, tampado. Enquanto isso, gente, olha só, o frango que eu congelei em cubos, ó. Eu vou separar agora em porções menores. Lembrando que se eu precisar de 2 porções, eu tiro 2. Se não, eu tiro só uma, que no caso seria só para mim e Jean. Mas se a mãe dele vier, se a gente for receber alguém, eu tiro mais de uma. E agora sim, depois que ele tá congelado, a gente pode colocar um sobre o outro que não vai ter problema. Na hora de fritar, é só tirar meia hora antes do congelador, deixar fora e fritar ou levar no forno, dá para fazer no forno também. No forno é uns 30 minutinhos. Fica muito prático. Eu gosto bastante de fazer, dá para fazer com carne também, se vocês quiserem.
E agora vamos voltar na nossa panela e olha só, gente, como o frango já tá completamente coberto com água, praticamente coberto, né? Então essa água que ele soltou é o que vai deixar o frango bem temperado, porque a gente não colocou água, ela só soltou a quantidade de água que é suficiente para cozinhar. E se você quiser colocar batata para fazer um frango com molho com batata, é só acrescentar as batatas e deixar cozinhar que fica maravilhoso. Então aí eu já tô olhando a textura do frango, né? Eu apertei aí um cubo de frango para ver se ele já estava desmanchando, se já estava molinho e já tá no ponto, gente. Esse frango já tá cozinhado, já tá bem molinho. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu quero que reduza um pouquinho desse caldo para pegar ainda mais sabor no frango. Então eu vou tampar, deixar a panela semi-tampada por 2 minutos e vou desligar o fogo, porque o nosso frango vai estar pronto. Prontinho, gente, o frango tá pronto. Olha só como o caldo já tá mais grossinho, encorpado. Pegou bastante no frango. Você pode observar que o frango tá bem suculento, com bastante molho em volta do frango, dos pedaços de frango. E isso deixa o frango extremamente saboroso. Pode parecer um pouquinho complicado, esse processo de coloca no fogo alto, coloca no fogo baixo, deixa semi-tampado, mas é só no início. Depois você vai fazer no automático, gente. Esse frango eu já faço há muito tempo. As meninas que me acompanham lá no Instagram já viu esse frango, acho que já tem uns 10 anos, desde o início lá do Instagram, que eu compartilho esse frango e fica maravilhoso. Vou deixar aí esfriar um pouquinho para poder triturar, desfiar, né? Enquanto isso, eu vou colocar minha carne moída no fogo. Então, aqui eu já coloquei cebola, vou colocar um pouquinho de manteiga e vou colocar também um pouquinho de alho amassado para fazer a carne moída. Essa carne moída também eu já compartilhei milhares de vezes lá no Instagram também. As meninas que me seguem também já estão acostumadas a ver. Só que como eu nunca... Quer dizer, acho que aqui eu só compartilhei 1 ou 2 vezes quando eu faço noite de cachorro-quente. Mas essa é o que eu faço sempre no início do mês. Então, já coloquei aí minha carne. Pensei que tava filmando e não tava, gente. Mas eu basicamente coloquei a carne, temperei já com um pouquinho de tempero completo e colorau. E eu vou refogar bem essa carne. A carne que eu tô usando hoje é colchão mole também. Hoje foi o dia do colchão mole, né? Foi a carne que a gente comprou. Mas para carne moída eu também gosto muito de acém e músculo. São 2 carnes que eu também gosto bastante para fazer carne moída. Então eu vou refogar. Meu fogo tá no fogo alto. Sempre que eu tô refogando, eu refogo no fogo alto. Quando tem carne, frango. Então eu vou refogando no fogo alto para refogar bem e não soltar água, porque se a gente começa a refogar no fogo baixo, acaba soltando água e não refoga. Eu refogo bem, gente, mexo bem até mudar totalmente a cor da carne. Se vocês forem observando aí ao longo do vídeo, vocês vão ver que vai mudando e ela vai ficando bem soltinha. Se a gente coloca a carne lá e deixa para mexer só de vez em quando, ou vai lá na panela só uma vez ou outra, a carne fica bem boluada, fica cheia de bolos grandes. Não fica tão gostosa quando a gente faz ela assim, bem refogadinha, bem soltinha. Então, eu já refogou bastante. Agora eu vou baixar o fogo para o médio, vou acrescentar aquele tempero batido. Eu coloquei 1 xícara de água para poder colocar na carne para cozinhar. Então eu peguei aí 1 xícara do tempero, mais 1 xícara de água, coloquei na carne. Vou acrescentar o sal. O sal na carne moída eu só gosto de acrescentar nesse processo, porque se eu coloco antes e dou toda aquela refogada, o sal apura demais, gente. Eu tô fazendo 1 quilo de carne moída e essa carne moída vai me servir durante o mês. Aí eu faço noite de cachorro quente, faço panqueca, separo porções para fazer tapioca. Então facilita demais. Tampei lá a panela da carne moída e deixei cozinhando em fogo baixo. E agora a gente vai desfiar esse frango. Eu não vou utilizar o caldo agora, eu vou tirar os pedaços de frango. E olha só, gente, como fica o frango bem molinho, bem temperadinho, com bastante molho. Esse molho que fica envolto do pedaço de frango, gente, dá um sabor tão bom no frango. Fica muito gostoso para recheio, para tapioca, para torta. Então, aí eu vou pegando os pedacinhos, não coloco o molho, porque se a gente colocar o molho, ele vai ficar cremoso, e nesse momento eu não quero. Vou usar a função pulsar para desfiar esse frango.
e eu quero que fique um frango mais soltinho. Quando eu for fazer ele, que eu quiser ele cremoso, aí eu acrescento molho, creme de leite. Mas por enquanto eu quero esse frango ó, soltinho, um frango triturado, para fazer tapioca, para fazer sanduíche, para fazer lasanha. Olha só, gente, fica muito gostoso esse frango. Frango desfiado, lembrando que eu usei a função pulsar, tá, gente? Não é para ligar e deixar lá, porque senão ele vira uma massa de frango. Então, ó, vou separar porções menores. Essas porções menores eu coloco mais ou menos 2 colheres, 3 colheres de sopa, que serve para fazer o omelete para o almoço de Jean, serve para fazer tapioca para o café ou para o jantar. Serve para fazer também o sanduíche, a crepioca. E se eu precisar mais de uma porção, eu tiro mais de uma. Então eu gosto de separar porções assim individuais porque facilita de acordo com a nossa rotina, que muitas vezes eu faço o almoço só para ele porque eu trabalho fora o dia todo. Aí eu também separo porções de tamanhos diferentes, essa daí é um tamanho médio, para fazer pastel, quando a gente faz noite de pastel, para fazer panqueca. Separo outra maior para quando eu vou fazer lasanha. Então, aqui eu vou separando de acordo com a listinha que eu fiz para durante o mês. Esse caldo a gente não joga fora, tá, gente? Esse caldo pode congelar para colocar numa sopa, para colocar em qualquer receita que a gente for fazer com caldo de frango. E quando vai fazer o caldo cremoso também, eu gosto de pegar o frango cremoso, eu gosto de pegar esse caldo, colocar no liquidificador, bater com creme de leite e colocar no frango, que fica maravilhoso. Um frango cremoso muito gostoso e saboroso. Então, esse aí eu vou congelar. Voltando agora para a carne moída, e olha só como tá, gente. Essa carne moída eu deixo cozinhando em fogo médio até secar aquele líquido, aquela água que eu coloquei no início e mostrei para vocês. Porém, ela não fica seca, tá, gente? Ela fica uma carne bem suculenta. Ela não fica uma carne seca, apesar de deixar secar a água. Então, vou deixar aí cozinhando, venho aqui de vez em quando e dou uma mexida para cozinhar a carne toda por igual. E olha só, gente, como ela tá. Tá vendo? Ó, ela fica uma carne seca, ó, já secou a água, mas não fica ressecada. Ela fica bem cremosa. Eu vou até apertar aí a carne para vocês verem que ainda tem um pouco de líquido. Então, não fica ressecada, tá? Ela fica bem suculenta, ó. Já tá pronta. Esse aí eu vou desligar e vou separar também as porções. E ela demora, tá, gente, para cozinhar nesse processo, foi uns 40, 50 minutos. Já separei, gente, a carne moída também, ó, em porções individuais para fazer omelete, tapioca, crepioca. E separei porções maiores, igualzinho eu fiz com frango. Isso facilita demais na rotina. Lembrando que isso é uma porção individual ou uma porção para 2 tapioca, mais ou menos. Então, você vai guardar, você vai porcionar a quantidade para a sua família. Se são 2, 3, 4, 5 pessoas, você vai colocar a quantidade ideal para vocês. Essa quantidade que eu estou mostrando é a ideal para a gente, tá certo? Então, não precisa fazer essa quantidade exata. Você vai fazer de acordo com a sua família, de acordo com as refeições que vocês fazem aí. E como eu já faço essa organização há mais de 10 anos, eu já sei exatamente a quantidade que a gente consome, é a quantidade que eu vou precisar. Reforçando mais uma vez, coloque pouco sal para não salgar as carnes quando você descongelar. Se você não quiser fazer esse processo com ela já temperada, você pode fazer sem tempero, deixar só as porções e temperar na hora que você for fazer, tá certo? Eu vou deixar tudo explicado na legenda, gente. Tudo que eu utilizei, as porções, o que é que eu posso fazer com essas porções, tipo frango em tirinhas, carne em bife. A carne que você também vai usar vai ser de acordo com a sua preferência. Se você gosta de costela, você compra costela. Se você gosta de filé, se você gosta de patinho, você vai usar a carne que você gosta. Outra coisa que eu também faço aqui, já mostrei muito lá no Instagram, inclusive já teve meninas comentando comigo que não muda o sabor nem do queijo nem do presunto quando a gente congela. Então aqui a gente compra uma quantidade maior. Eu separo por porções para o final de semana. Durante a semana a gente quase não consome queijo e presunto, gente. A gente evita
embutidos, enlatados, a gente deixa mais para o final de semana, quando a gente vai fazer aqueles cafés mais elaborados, que eu gosto de fazer no domingo, quando a gente vai fazer os petiscos, então é quando a gente consome mais essas coisas. Então, compra uma quantidade maior e congelo. Vou deixar aí o print da menina falando, para quem tiver dúvida já, não muda o sabor. A gente congela, tira do congelador e deixa embaixo na geladeira para descongelar, tá? Não descongela fora da geladeira, não. Dentro da geladeira. O sabor e a textura vai ficar igual. Também gosto de congelar queijo coalho para a gente ter ao longo do mês e não precisar estar indo no supermercado comprar de pouco em pouco. E o queijo coalho a gente consome mais durante a semana, é o queijo que a gente mais consome no decorrer da semana, é o queijo coalho. Então, compro as porções, deixo e a gente vai consumindo. Lembrando que isso não é uma regra, tá, gente? Eu tô mostrando só o que funciona para nossa rotina, para o nosso lar, de acordo com a rotina. Eu trabalho fora o dia todo. Jean faz hemodiálise 3 vezes na semana. Então, para a gente ter essa organização, essa rotina, facilita demais. Economiza tempo e dinheiro. E agora eu quero saber o que vocês mais gostaram do vídeo, se vocês gostaram, se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você já faz alguma organização dessa aí na sua casa, o que é que funciona, se você já tentou e não funcionou, comenta aqui que depois eu volto para responder vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de mostrar o peixe, né? A gente também compra peixe para durante o mês. E o peixe, dessa vez, eu só fiz separar em porções, gente. Congelei, não temperei, vou deixar para temperar na hora. Então, também é outra opção, né? Que você também pode fazer, separar aí as porções já de peixe para facilitar. E é assim que eu faço a organização do mês. Eu espero de coração que esse vídeo possa ajudar vocês, que vocês possam se inspirar. E no próximo vídeo, essa é a organização do mês. No próximo vídeo, eu faço a organização da semana. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!